Deus seja engrandecido e louvado por esta data comemorativa do último dia do mês de outubro. E foi exatamente, meus irmãos, no dia 31 de outubro de 1517 que aconteceu a Reforma Protestante por Martim Lutero. E um século antes de Lutero, historiadores falam que João Hus, natural da Boemia, liberou também, o movimento de reforma religiosa na Europa. Mas, infelizmente, foi condenado à morte. E por isso, hoje na cidade, de Praga, atual República Tcheca, há um importante monumento, que registra a memória da morte de John Hus, queimado vivo, irmãos, em praça pública. Isso, segundo historiadores, foi do ano de 1415. Aí a gente entende que Lutero, cerca de 100 anos depois da morte de Hus, ele inicia um novo movimento, em 1517, da reforma religiosa. Isso com a intenção clara, de levar a Igreja Católica Apostólica Romana e suas principais lideranças eclesiásticas, religiosas e políticas a uma reflexão sobre suas doutrinas e práticas, entendendo que a Igreja havia se afastado dos elementos tradicionais e doutrinários principais do Evangelho de Cristo e que precisava passar por uma transformação e renovação. Irmãos, o epicentro da ação reformista de Lutero foi no país da Alemanha. E isso aconteceu especialmente na cidade de Wittenberg, onde na data de 31 de outubro de 1517, Lutero fixa na porta da igreja do castelo suas 95 teses, convidando o povo e as autoridades da Igreja Católica para um debate acerca de suas proposições. Irmãos, isso de um modo geral, Lutero ali, ele coloca suas teses ali, porque as teses de Lutero elas iriam questionar algumas doutrinas e práticas da Igreja da época. Mas, sem dúvida, o foco central de suas críticas e de suas análises era o tema da venda das indulgências, que eram cartas de perdões vendidos pelas autoridades eclesiásticas ao povo que buscava o perdão de Deus para os seus pecados. Misericórdia. Por isso que no livro de Oséias, Deus diz para o seu povo: meu povo perece por falta de conhecimento. Na época da igreja, ali na Alemanha, foi criado uma metodologia e percebeu que era uma excelente fonte de enriquecimento dos cofres da Igreja Católica, pois o povo, iludido pela pregação da igreja, procurava as autoridades eclesiásticas para comprarem suas cartas de perdão, isso havidos por salvação e perdão de Deus. E aí Lutero se levantou contra essas práticas e de seu movimento inicial. Muitas outras reações, irmãos, foram desencadeadas. Ele teve também ali o apoio das autoridades da nação alemã. E também a Alemanha aspirava por liberdade maior do que o peso e do que o jugo da autoridade papal sobre o Estado. Porque naquela ocasião o Papa tinha domínio total sobre a Europa, sobre os países. E essas autoridades, elas protegeram Lutero, porque elas também não estavam aceitando aquela forma autocrática papal, de dominância. Essas autoridades protegeram ele de uma forma tremenda, pois viram nele uma voz
E uma estratégia também, né, importante, ou seja, estrategicamente, uma maneira de ajudar a promover o nacionalismo da nação alemã em busca da liberdade, da influência e do domínio da Igreja sobre o Estado. Somaram-se também ao movimento de Martim Lutero outros grandes reformadores, como a gente pode citar Eurico, né? Zwinglio, de teólogo suíço, e João Calvino, também naquela época, da teoria dos calvinistas, teólogo francês com grande atuação na Suíça. João Calvino tinha uma influência muito grande, até mesmo no país da Suíça, especialmente em Genebra, durante todo o movimento da implantação da reforma protestante. E além de outros que levaram o movimento reformista a se espelhar por vários países da Europa, sobretudo a França, né, a Suíça e a Inglaterra, além da própria Alemanha. Hoje, irmãos, nós estamos celebrando 504 anos da Reforma Protestante do século XVI. Movimento que nasceu, né, da inspiração religiosa de Martim Lutero em busca de liberdade, em defesa do conhecimento da palavra de Deus, né, para todo o povo, propondo que todas as pessoas pudessem ter acesso, né, ao texto bíblico, porque naquela época não se lia a Bíblia. Somente quem tinha acesso à leitura da Bíblia e mesmo assim descosta para o povo eram os monges, que liam em castelhano, liam em outras línguas, exatamente para que o povo não tivesse conhecimento. Por isso que a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento. Nós temos que examinar. Ontem mesmo eu estava lendo ali em João, e a Bíblia diz, louvado seja Deus, estava com a leitura de João ontem, onde diz ali no livro de Evangelho segundo São João, estou pegando aqui para ler, para conferir, capítulo 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É necessário ler a Bíblia, mas naquela época não era aberto ao público essa leitura da Bíblia. Hoje todos nós, evangélicos, protestantes e católicos também, nossos irmãos que nós amamos muito, católicos, porque a mentalidade mudou. As pessoas têm procurado buscar. Hoje no século XXI, somos de uma forma direta ou indireta filhos e filhos da reforma luterana do século XVI. E a partir das igrejas reformadas que vão se originando, né? Hoje nós temos as pentecostais, as neopentecostais e por aí afora. Mas tudo foi liderado e iniciado por Martim Lutero e os demais reformadores do século XVI. Então, fica aí hoje esse breve relato sobre a Reforma Protestante. E nós queremos parabenizar, né, o nosso povo que crê. A Bíblia diz assim, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, compartilhar conhecimento é comigo mesmo. Não é à toa que Deus me deu o dom de ser professor. Isso é maravilhoso. Eu me sinto hoje privilegiado, adorando e glorificando ao Senhor, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E ainda que as portas do inferno venham se levantar contra mim, contra você, contra aquele que é fiel, ainda que calúnias, palavras de maldição, pessoas se levantando por inveja, por facção, venham tentar atrapalhar o propósito de, ei, segue em frente. Venham tentar atrapalhar o propósito, segue em frente, porque aquele que te guarda não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Parabéns pela Reforma Protestante, por esses 504 anos de vitória através do nosso saudoso irmão Martins Lutero. Que o Senhor vos abençoe, esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo. Se inscreva no nosso canal, eu sempre digo, clique no sininho de notificações após você ouvir esta palavra, esta, louvado seja Deus, mensagem explicativa. É um privilégio a gente
buscar em alguém que escreveu, se inspirou, né? E a gente ali pega aquele conhecimento e soma com o nosso, e aí fica gostoso, né? A Bíblia diz assim: um ao outro ajudou, Isaías 41:6. E ao seu companheiro disse: esforça-te. É muito bom compartilhar conhecimento com outras pessoas, que com certeza Deus tem dado conhecimento para outros irmãos, outras pessoas, e a gente vai lendo, vai estudando, vai buscando, crescendo na graça e no conhecimento. E eu incentivo vocês hoje a lerem a palavra de Deus, buscarem conhecimento. E eu tenho certeza que o espírito de profecia, a Bíblia fala sobre o espírito de profecia lá em Apocalipse, ele revelará, ele te mostrará a verdade. A palavra de Deus, ela é lâmpada, Salmo 119, versículo 105, para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Não se esqueça de se inscrever e de compartilhar esta mensagem com outras pessoas por este dia abençoado, 31 de outubro, comemorado o dia da Reforma Protestante. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.